muitas vezes a gente se esquece que os elementos, vamos dizer assim, gramaticais, eles são uma maneira de se expressar. E não há pouca correlação entre o tempo verbal, uma declinação, uma expressão idiomática, aos sentimentos que realmente você que traz para dentro de si e você quer colocar para fora. Então, em certo sentido, toda simplificação ou toda esquecimento de uma palavra ou de uma estrutura gramatical e sintática, ele é uma perda de uma certa capacidade de expressão. Isso é algo muito triste, né? O empobrecimento da linguagem está ligado ao empobrecimento da experiência humana, né? Nós não devemos esquecer que a filosofia ela surge como uma tentativa de expressar a experiência humana em primeiro lugar, justamente por isso que ela surge na Grécia clássica, logo depois do surgimento do teatro, da democracia. O teatro dentro da técnica narrativa da linguagem e a democracia gerou uma demanda pela retórica e pela farsa da sofística, vamos dizer assim. Então, no momento a filosofia ela tenta entrar para ordenar a experiência humana. Porém, se a nossa linguagem ela começa a se empobrecer, evidentemente que a nossa experiência humana vai ficar cada vez mais capenga de se expressar e você não vai conseguir sequer entender aquilo que vai dentro de você, levando, por extensão, toda a perda de cultura humana é uma tragédia em si. Toda vez que uma cultura desaparece, né? Falando aqui de uma maneira geral, cultura como uma estrutura maior de produtos acima da linguagem, e não só com a linguagem, mas vocês estão me entendendo. Toda a perda de cultura humana, ela em si é uma tragédia irrecuperável. Mas por outro lado na história, a gente vê realmente culturas sendo perdidas a todo momento. É praticamente uma constante na história, realmente a perda de línguas, a perda, não apenas a perda de estruturas gramaticais, mas a perda de línguas inteiras, de culturas inteiras, inclusive línguas que tinham palavras escritas, né? Não quer dizer que os povos não se autofecundassem, obviamente. Não nos esqueçamos que o nosso alfabeto latino, né, os latinos não inventaram o alfabeto, os latinos pegaram dos gregos via etruscos, e os gregos também não inventaram, pegaram dos fenícios. Em certo sentido, a gente só deve também a capacidade de expressar por escrito nas línguas neolatinas, por um alfabeto que efetivamente não veio das línguas latinas da mesma maneira, né? O Tupi-Guarani, ele usa o alfabeto latino, que não foi gerado nele. É um caso realmente de fertilização cruzada. Porém, é realmente mais comum na história a gente ver os produtos culturais sendo perdidos, né? Vamos pensar aqui no Brasil, né? Quantas culturas indígenas se perderam? Quantas culturas indígenas desapareceram sem deixar traços? Não apenas porque não tinham línguas escritas, mas pela toda a situação civilizacional dele. Lembrando que a gente não pode também ver a história do Brasil de maneira nem romântica, nem de maneira muito cruel. Afinal de contas, o contato das culturas indígenas com a cultura europeia, ela se deu tanto de maneira amistosa quanto de maneira beligerante. Houve casos e casos, né? Houve tribos que voluntariamente se integraram e acabaram desaparecendo dentro da cultura maior brasileira. Houve também tribos que antagonizaram e realmente desapareceram por efeito de guerra. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você olha realmente esse período da República Romana, você vê várias, vamos dizer assim, tribos de povos italiotas, povos originais da Itália, que desapareceram. O único contato que você tem deles, é pela informação que você tem deles dentro dos romanos. No final foi a cultura realmente preponderante ali da região. Isso eu estou falando da Itália, mas se você for pensar no mundo europeu inteiro, ou melhor, até no mundo oriental acho que foi até um pouquinho mais grave, porque até a cultura romana foi varrida depois pela cultura islâmica. Enfim, se você for pensar nesses povos italiotas, você realmente faz uma boa analogia com o que aconteceu aqui no Brasil, e você começa a ver realmente que a regra geral da história realmente é o desaparecimento de culturas, né? Infelizmente. E alguma coisa que é própria da natureza e que não há muito o que se fazer, senão observar o processo. Tentar defender a cultura por lei, a valorização da diversidade cultural por lei, infelizmente, me parece ser algo bem bobo, assim. É como tentar realmente defender uma espécie em zoológico, que aquilo ali não é orgânico, né? É uma tentativa, tá? Na nossa Constituição isso, mas não parece orgânico. É tentar reproduzir uma espécie em cativeiro. Enfim, esse é um problema que eu pessoalmente não vejo como a solução olhando a história. É um fenômeno que acontece realmente como a erosão e a ferrugem. E quantidade de povos realmente na Itália que desapareceram, até povos que tinham língua escrita, com o alfabeto, obviamente o alfabeto
derivado do grego, que foi vindo da Etrúria, é incrível. E a gente falou muito aqui dos latinos, etruscos e sabinos, porque realmente foram os que mais se integraram na formação do povo romano. Mas agora a gente começa a ouvir falar de outros que realmente começaram a desaparecer dentro do Império Romano e da romanização da Itália. Então vocês começam a ouvir nas aulas falando de guerras com outros povos, não são esses três principais, como os volscos, os ecos e os hérnicos. Quem são eles? Eram povos italiotas que viviam ali na Itália. Como eu falei, não era da tríade dos três povos principais. E não se sabe nem muita coisa. Mesmo o pessoal que estuda arqueologia lá da época não acha muita informação. Até os nomes das cidades deles, você mais ou menos sabe a região, mas não sabe o local exato. E quando você escava algo, você frequentemente acha coisa de cultura latina, né? Cultura já vinda do Império Romano. Então, assim, é muito difícil falar deles. E assim como muitas tribos indígenas que a gente só tem contato pelo quanto os jesuítas deixaram, pelo quanto os historiadores brasileiros deixaram, né, pelos registros da história do Brasil, esses povos também a gente deixa apenas pelo registro dos historiadores romanos e realmente já não se sabe muito. Eu faço esse paralelo, de novo, para a gente poder olhar a história do Brasil de uma maneira um pouco mais benigna, porque infelizmente hoje em dia a demonização, toda a história da América, seja a América do Norte, seja a América do Sul, é grande, né? É uma história contínua de bons versus maus. Infelizmente, desde a época do Rousseau, se tem a história do bom selvagem, então parece que a América era um paraíso idílico, enquanto vieram os europeus malvados e fizeram um genocídio. Quando a situação é muito mais nuance, né? Muito mais complexa. Se nós não conseguirmos trazer para a nossa vida aquilo que a gente aprende dos nossos estudos, nada adianta. Então, se você pelo menos pegar essa história antiga e com ela compreender um pouquinho melhor a própria história do Brasil, já vai ser de grande valia, já vai ser de grande ajuda. Porque você realmente pode falar um pouco dos indígenas, mas como a gente pode pensar nisso, como a gente pode integrar num contexto maior, se até povos europeus desapareceram no processo cultural que levou à formação do Estado romano e, consequentemente, do mundo moderno. Ninguém fique realmente batendo no peito, achando que esses fenômenos que aconteceram aqui foram de maneira diferente do que aconteceu já no passado, na Antiguidade. Muito pelo contrário. Na América, por influência do cristianismo e do próprio direito romano que estava vindo com os europeus, a situação foi um pouco menos cruel do que foi na Antiguidade, né? Na Antiguidade, realmente, o direito de guerra era muito complicado e eu garanto para vocês, o indígena americano teve muito mais direitos que um povo italiota derrotado pelos romanos. Não quer dizer realmente que não houve crueldades, óbvio. Onde há ser humano, infelizmente, há maldade, há crueldade. Mas, pelo menos, se havia um princípio ordenador, vindo pelo menos da religião e das leis, né, na colonização das Américas. Então, nós vamos falar de três povos que foram romanizados. Os traços deles se perderam, a cultura deles em grande parte, quase totalidade se perderam, mas estão sendo frequentemente citados aqui nessas aulas. Ao contrário dos latinos, etruscos e sabinos, eles não foram formadores do povo romano em si, mas sim foram, vamos dizer assim, os inimigos do entorno de Roma, que realmente antagonizaram e às vezes se aliaram com Roma, e foram absorvidos no Império Romano e foram romanizados já no final da República, já no primeiro e segundo século antes do fim da República, já estavam completamente romanizados. Então, um dos povos que a gente frequentemente ouve o nome nessa época, realmente da monarquia e início da República, que mais tarde some da história, são os hérnicos, né? Os hérnicos, eles vivem ali na região sudeste de Roma, perto do lago Fucino, inclusive na Itália os Montes Hérnicos. E como todo povo daquela época, eles se aliam e brigam com os romanos, até que finalmente o território deles é capturado de vez para o Império Romano, e o que há lá de registro é registro latino. Você vai começar a ouvir falar o nome deles e eles surgem realmente nos registros nesse período da história e desaparecem, infelizmente. Não há muito o que se dizer, que existem alguns registros aqui ou ali, mas desaparecem. Mas tem que registrar aqui para que, quando vocês ouvirem os nomes, né, vocês não achem realmente estranhos, né? Fala de latino, etrusco, sabino, de repente fala de outro. Infelizmente, o desaparecimento de povos e culturas é um comum da história, não há o que dizer diferente. Bom, outro povo que a gente precisa falar são os ecos. Apesar do nome Ecos, Equicoli, a Equi, a raiz não tem nada a ver com cavalo. Não achei nenhuma ligação dele com cavalos. Como, por exemplo, eram os troianos, né? O símbolo de Troia era o cavalo
e os troianos eram referidos por Homero como os troianos domadores de cavalo. É por isso que quando os gregos enganaram os troianos e entregaram o símbolo de Troia, eles entregaram justamente um cavalo como um símbolo sagrado, para poder enganar os troianos, já que os troianos eram os domadores de cavalos. Porém, os ecos, eu não encontrei nenhuma ligação deles com o nome deles e cavalos, né? Eles viviam ali também realmente no entorno do leste do Lácio, já começando a chegar nas regiões montanhosas. Como a maioria desses povos que eu citei, é difícil sequer apontar realmente o lugar onde eles viviam, tu sabia realmente que eles viviam naquela região. Porém, as cidades realmente deles não se descobriu. O que se descobriu realmente foram cidades latinas, colônias romanas já romanizadas com inscrições latinas. Os ecos não falavam latim, mas a língua deles, o dialeto deles desapareceu, realmente substituído pelo latim das colônias romanas. A primeira referência temporal que nós temos dos ecos na história de Roma foi no reinado do rei Anco Márcio. De acordo com Tito Livio, os feciais, os sacerdotes diplomatas da guerra, tiveram seus rituais inspirados nos ecos. De acordo com Tito Livio, realmente esses rituais dos feciais foram inspirados na religião dos ecos. Que é uma coisa curiosa, porque no período arcaico, realmente, toda a influência religiosa vinha de Etrúria. Nós vemos aí uma exceção à regra, né? Mas, fora isso, é realmente difícil achar alguma outra referência aos ecos. Bom, os ecos se tornam bem importantes no quinquênio 495-490, porque as incursões dos ecos e dos volscos contra Roma fizeram com que a plebe tivesse a alavancagem política, né? A força política para poder exigir mais direitos dos patrícios, já que a grande chantagem da plebe é: ou vocês nos concedem o que politicamente nós pedimos, ou nós não nos alistamos na guerra. Os sabinos, os ecos e os volscos estão aí. Bom, relembrando um pouquinho, no ano da ditadura do Valério Máximo, realmente houve uma guerra tríplice entre ecos, volscos e sabinos, né? O exército romano se dividiu em três. Estávamos quase às vésperas da sessão da plebe. O ditador, ele invade o território sabino e tem uma vitória tremenda, infelizmente uma vitória sem nome, né? Diz o Tito Livio que ela foi tão importante quanto a Batalha do Lago Regilo. E o cônsul Virgílio, o colega dele, atacou os volscos e tomou a cidade de Velidra, cidade importante no território volsco. E o cônsul Vetúrio realmente ele enfrenta os ecos, né? Ele leva o território dos ecos e tem uma vitória meio que empate, porque os ecos recuaram para as montanhas e os ecos eram fortes na guerra, né? Bom, os ecos realmente participaram bastante dessas guerras, até que no ano 458 a.C., na Batalha do Monte Algido, os ecos sofreram uma profunda derrota, né? Uma derrota tremenda, né? Monte Algido é uma região ali dos Montes Albanos e é uma passagem estratégica, né, de estrada. Eles sofreram uma grande derrota, ao ponto que o líder dos ecos, né, o Clólio Graco, foi pego e foi levado em triunfo, né, pelo general romano que venceu ele. Depois que Roma foi saqueada pelos gauleses no ano 390 a.C., os ecos e os volscos tentam se aproveitar, fazendo uma aliança ali com os etruscos, para se aproveitar da fragilidade dos romanos. Mas realmente os romanos conseguem dar a volta por cima e seguram os ecos. Depois eles desaparecem totalmente na história, são completamente romanizados. Como eu falei, o que do território eco sobrou, realmente as evidências até agora são praticamente todas latinas, né? Mais um povo que desapareceu dentro da formação do Império Romano. Bom, chegamos finalmente nos volscos, o outro povo italiota, que a gente começa a falar mais dele nas brigas com os romanos, particularmente nesses anos da República. Dos volscos se tem um pouquinho mais, né? Se sabe um pouquinho mais até da língua deles, ainda que as inscrições sejam muito difíceis de encontrar. Os volscos foram fundamentais nesses anos para as guerras que aconteceram com Roma e para a plebe realmente conseguir os direitos políticos dela. Lembrando que com o Coriolano, realmente, os volscos quase chegaram às vésperas de destruir Roma. Então, desses povos aí da região, eles realmente quase chegaram lá, em que pese com um general e traidor romano. Os volscos ficavam no sul do Lácio, ali na região de Ancio e Velitras. Eles sofriam tanto a influência dos latinos quanto dos samitas e dos sabinos, né? Os sanitas, que a gente vai falar numa aula futura, porque eles foram muito importantes nas futuras guerras que ocorrem para domínio da Campânia italiana. E os volscos, eles sofrem esse impacto da República Romana quando ela começa a expandir além do Lácio. O primeiro registro de luta com os volscos foi na época do Tarquínio Soberbo,
e realmente nesses anos da cessação da plebe eles foram fundamentais. Em 492 eles sofreram uma grande peste, né, que destruiu parte do território vosco, e os romanos aproveitaram para fazer uma colônia na recém-conquistada Velitras, uma cidade bem importante. Logo depois da paz que o Coriolano conseguiu com Roma e do assassinato de Coriolano, os voscos se dão mal numa briga com os próprios ecos e perdem as vantagens estratégicas que eles tiveram realmente na vitória contra os romanos. Por volta do ano 390 a 389, há uma luta com os romanos pela região ali chamada dos Pântanos Pontinos, ali na região de Ancio. 380 a 390, nessa época, houve a tomada das principais cidades voscas, né? Ancio e Sátrico. Isso pode se apontar como, vamos dizer assim, o fim da independência dos voscos politicamente. E, finalmente, na Guerra Latina, no ano 340, quando os latinos entram numa grande insurreição contra os romanos por mais direitos políticos, os voscos eles tentam realmente se aliar aos latinos, mas há pouca informação. Como a maioria dos povos da região, os voscos também tentaram se aproveitar da fraqueza dos romanos do saque de Roma pelos gauleses. Mas, enfim, nessa época do século IV a.C., assim como os ecos, começam a desaparecer as informações sobre os voscos, mostrando que realmente a submissão dele aos romanos e a romanização pelas colônias que os romanos estavam colocando no território deles estava indo a todo vapor. Conforme a gente for avançando nas aulas de história propriamente ditas, talvez a gente vá descrever melhor um pouquinho essas guerras e vão ficar mais claros para todo mundo realmente o que aconteceu, já que é bem mais fácil falar do que já foi abordado do que vai ser abordado. Enfim, porém os voscos têm alguma coisa a mais que os ecos e os hérnicos não têm. Os voscos nós já começamos a ter alguns nomes de pessoas importantes deles nos registros, como por exemplo Atio Túlio Aufidio, que foi realmente o grande líder dos voscos na época do Coriolano, que, vamos dizer assim, deu poder militar para o Coriolano atacar Roma. Nós também temos os voscos aparecendo na Eneida de Virgílio com a Amazona Camila. A Amazona Camila que se junta na aliança contra os troianos e luta contra os troianos e é morta na Eneida. E finalmente a gens Otávia realmente vem do território voscos. A gens Otávia que deu de sangue o imperador Augusto, né? Otávio Augusto, ele era realmente de origem vosca. Claro que alguém vai dizer que assim que ele foi adotado por Júlio César, ele saiu da gens Otávia e entrou na gens Júlia, obviamente. Mas pode-se dizer que de sangue o imperador Augusto tinha origem vosca. Então, enfim, é isso. Esses três povos que a gente está abordando nessas guerras, nessa parte da história, começam a desaparecer e, vamos dizer assim, são vítimas de uma romanização total, né? E se integram no Império Romano e se integram em toda aquela cultura e iam acabar desaparecendo na história.